Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A 2023, quinta rodada. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui falar de mais um jogo. Dessa vez, como está escrito na descrição, vamos falar de Flamengo e Goiás. O Flamengo que estava na zona de rebaixamento, jogando contra outro time que estava na zona de rebaixamento, o Goiás. Ou seja, jogo de times de zona de rebaixamento. Flamengo e Goiás se enfrentaram no Maracanã e o Flamengo levou vantagem, jogou melhor, ganhou por 2-0. Poderia ter sido demais e sai da zona do rebaixamento. O Flamengo vai lá, não para a primeira parte da tabela. A primeira parte da tabela é do 10º ao primeiro colocado, ou do primeiro colocado ao 10º. Flamengo dá um salto, continua na segunda página da tabela, mas fora da zona de rebaixamento. Já coloca aí 4 times pelo menos, pode perder uma posição ali, que ainda tem jogo de Vasco e Corinthians que pode ultrapassar, mas sai da zona do rebaixamento e vai para a próxima partida fora de casa contra o Bahia, mais aliviado e com a pressão um pouco menor, continua pressionado, mas um pouco menor de não estar na zona de rebaixamento. E o Goiás continua ali na 18ª colocação, pode perder essa colocação para o Coritiba. Se o Coritiba vencer o seu jogo, vai a 4 pontos e o Goiás se torna o vice-lanterna. Goiás que já tinha tomado a goleada do Palmeiras. E hoje, apesar de não ter feito um jogo muito ruim, o Goiás, ele se livrou de tomar uma goleada, porque o Flamengo perdeu muitos gols. Fez 2, mas perdeu pelo menos uns 3, 4 gols ali quase feitos. Aqui eu vou lembrar 2 rápido. Um do Everton Ribeiro e outro do Rascaeta. No Everton Ribeiro, não me lembro se foi no primeiro tempo, e do Rascaeta no segundo. Poderia ter sido 4. Poderia ter sido 4 tranquilamente e até mais. O Flamengo fez um partidaço, massacrou. Não é que foi um partidaço. Agora, falar que o time do Flamengo não tem evolução nenhuma com o Sampaoli, aí tá com muita má vontade. É realmente não gostar do cara. Pô, não dá para comparar o time do Sampaoli com o do Vitor Pereira, irmão. Não dá. Eu tenho uma ideia, tá? Uma ideia, levando para um outro lado, fazendo algumas outras comparações do que talvez esteja acontecendo, tirando algumas especulações aí que estão se falando na mídia, mas na parte tática, tá? Especificamente na parte tática, eu tenho um posicionamento sobre isso e esse time do Flamengo. Acho que algumas peças o Sampaoli já entendeu que são titulares, na minha opinião. Eu, pelo menos, vendo toda a movimentação do Sampaoli, tem algumas peças ali que eu acho que não saem mais do time, já são titulares, na minha opinião. O Sampaoli é meio louco, tá? Mas eu acho que tem algumas peças ali que ele não tira, tá? Até por característica de gosto do jogo dele. Já vou falar, independente de ter Pedro e Gabigol em condições de jogar, tem algumas peças ali que não vai sair. Acho que ele barra ou Pedro ou Gabigol, mas outros jogadores ali não saem. Não saem. Essa é a minha visão. Então, é sobre essa vitória do Flamengo de 2-0 sobre o Goiás que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Goiás, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022... Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. O time do Flamengo tem que melhorar a pontaria,
Porque criação, o time do Flamengo cria muito. Bom, qual é, amigo torcedor flamenguista, qual é o objetivo do treinador? É dar condições para o time criar. Ele dá. Finalização não é com o treinador. Finalização individual. Beleza? Outra coisa, o treinador armar o seu sistema defensivo. Isso o Flamengo ainda precisa melhorar no que diz respeito à volta do ataque para a defesa. Ainda os jogadores não conseguem correr de acordo com o seu quadrado, mais ou menos assim. Porque você tem que correr em uma linha onde dificulte o contra-ataque. O Flamengo ainda tem essa dificuldade. Mas o Flamengo cria muito. Mas o Flamengo ainda peca na conclusão. O Flamengo chuta 20 vezes, 5 em direção ao gol, é pouco. Falta aí pontaria, falta contundência. Isso é do jogador. Por quê? O planejamento, o tático, o formato de chegar, o São Paulo está colocando. Está faltando a pontaria dos jogadores. Sinceramente, não dá para comparar o que o Flamengo jogava com o Vitor Pereira com o São Paulo. Houve uma evolução. Falar que não teve evolução é má vontade. Mas Magalhães, quando pegou times mais fortes, não ganhou. Na boa, contra o Inter, o Flamengo não merecia perder. Eu vi depois, fui ver o jogo, Atlético Paranaense e Flamengo, que o Atlético Paranaense ganhou. O Flamengo perdeu porque falhou, justamente defensivamente, no que eu estou falando. Voltando, o Flamengo não jogou mal contra o Atlético Paranaense. Ou seja, contra esses dois que o Flamengo perdeu, mesmo perdendo, eu vi evolução. O problema é que na derrota fica tudo muito mais pesado, né? Mas eu vi evolução. E tem um outro detalhe que eu tenho que falar, que eu penso aqui. O São Paulo pegou o Flamengo do zero. O Vitor Pereira destruiu o Flamengo. Ele destruiu o Flamengo. A impressão que dá é que o Vitor Pereira veio com o Flamengo com ódio, porque perdeu o título da Copa do Brasil pro Flamengo, jogando a princípio até melhor do que o Flamengo. Parece que ele falou, vou lá pro Flamengo, vou destruir aquela merda só porque eu perdi o título. A impressão que deu foi essa. Ele destruiu. Fisicamente, taticamente, psicologicamente, ele destruiu. O São Paulo pegou um time arrasado, do zero, na qual ele está tendo que refazer a parte física, tem que refazer a parte tática, ou fazer a parte tática, tem que refazer a autoestima dos jogadores, ainda correr atrás de um fofoqueiro que está lá dentro e dos dirigentes amadores. Ou seja, o Sampaoli está tendo que lidar com dirigentes amadores. Tem que lidar com um fofoqueiro lá dentro, tem que lidar com a autoestima baixa dos jogadores, com a parte física ruim e sem tática nenhuma. Porra, bicho, é muita coisa para um cara. Porra, e você querer massacrar nesse início de trabalho, porra, é a má vontade do cacete. E o Flamengo evoluiu sim. Agora, o que acontece? Eu vou te dar aqui. Lógico, o São Paulo mexe muito no time? Mexe. Eu acho que ele mexe demais, eu acho que isso aí é até um erro. Mas eu acho que tem algumas peças ali do Flamengo, algumas situações, que eu acho que ele não vai mexer mais. Eu acho que o lado esquerdo do Flamengo ele não mexe. Léo Pereira, Ayrton Lucas, Cebolinha e caindo por ali o Arrascaeta. Acho que por ali ele não mexe. Pode ser que tenha uma disputa ali do Gerson com o Arrascaeta, mas eu acho que ele não vai botar essa disputa. Acho que é mais fácil ele recuar o Gerson. Ele botar o Gerson aonde jogou o Vitor Hugo, que jogou muito bem. Acho eu, sua opinião, o Thiago Maia vai perder a posição pro Eric Pulgar. Acho que o Thiago Maia perde a posição pro Eric Pulgar. Dependendo do jogo, ele bota os dois. Dependendo do jogo, ele bota os dois. Mas acho que o Thiago Maia perde a posição. O Thiago Maia vai pro banco e o Pulgar assume a titularidade. No gol, acho que o Santos perdeu a posição.
também não tem como, né? Não tem como ele continuar titular do jeito que ele está. Então, na minha opinião, Cebolinha, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Arrascaeta, e o goleiro, 6 já tem. Falta 5. Desses 5, um vai ser o centroavante. E isso eu estou falando independente de ter Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol. Tá? Ou ele vai escolher um, ou vai botar os dois. Pedro mais de centroavante e o Gabigol mais pelo lado direito ali. Tá? No meio de campo, o Pulgar acho que ganhou a posição. E tem o Vitor Hugo, que foi muito bem. Mas acho que quando o Gerson puder jogar, ele vai de Gerson. Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Cebolinha, Pedro e Gabigol, ou Gabigol e de repente pelo lado direito ali o Everton Ribeiro, ou Pedro e Everton Ribeiro, aí vai decidir. Mas independente, eu acho que o lado esquerdo não sai. Pelo lado direito, ele tem um garoto, mas ele quer um lateral, ele quer ainda um lateral. O zagueiro pelo lado direito tem o Fabrício Bruno, mas ele pode, de repente, querer o Davi Luiz ali. Então, na minha opinião, 5 jogadores, eu acho que ele não mexe mais, sendo titular. As outras 5 vagas, eu acho que ele vai mesclar. Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Wesley e o Fabrício Bruno. Então, para mim, 6 jogadores, ele não mexe. E essa é a minha opinião. E eu acho um outro detalhe. Os jogadores estão querendo entender melhor o que o São Paulo quer. Levando-se isso em consideração, tá? O São Paulo gosta de toque de bola, gosta de qualidade. Para ter qualidade no toque de bola, pelo lado direito, é melhor o Everton Ribeiro do que o Gabigol. Então ele pode barrar o Pedro, botar o Gabigol de centroavante e o Everton Ribeiro pelo lado direito. Mas ele gosta de profundidade. Ele pode fazer isso com o Wesley, ou o outro lateral, ou até, quem sabe, improvisando o Marinho por ali, mas eu acho que isso ele não vai fazer. Então, o que acontece? O time do Flamengo tem qualidade técnica. Tem muita qualidade técnica, tem um bom passe, tem inteligência, tem pensamento rápido. Só que não dá para você fazer isso na correria. Você tem que fazer isso com calma, para ficar um movimento natural. O Flamengo ainda faz movimentos forçados, movimentos antinatural. Então acaba errando muito. Então o Flamengo tem que ir treinando e fazendo movimento natural. Eu vou te dar um exemplo. Eu já falei diversas vezes aqui. Eu sou judoca, tá? Vou parar há algum tempo, mas eu sou judoca. Eu disputei muito campeonato carioca, brasileiro, disputei. Bom, quando a gente está treinando judô para uma competição, o que é o primeiro, alguns pontos? Você tem que treinar, não dá para você treinar todas as quedas. Você tem que treinar algumas quedas para que fique movimento natural. Que você faça aquilo naturalmente. Que de repente o seu movimento é até mais rápido do que o que você pensou. O seu cérebro vai olhar uma situação e já vai falar, essa situação se encaixa na queda que eu treinei. E puf! O que eu estou querendo falar? Você tem que ir fazendo. Os judocas vão saber o que eu estou falando aqui. A puxada. Fazer a puxada. Treinamento de puxada. Sequência. Que daqui a pouco entra no sangue. Fica um movimento natural. O que eu acho que está acontecendo com o Flamengo é isso. O Flamengo ainda não tem um movimento natural do que o São Paulo quer. Mas, treinando direto, e isso com o time base ou até com algumas modificações, os jogadores têm que entender o movimento natural.
de ataque, que é muito mais fácil. O movimento natural de ataque do Flamengo é muito mais fácil, porque os jogadores têm muita qualidade e são inteligentes para isso. Então o movimento de ataque o Flamengo vai ter. E acho que já até tem esse movimento. O grande problema do Flamengo é a finalização. Mas o Flamengo tem que ter um movimento natural de recomposição. Aí é que o Flamengo ainda falha. Que sempre foi um grande problema do Flamengo a recomposição. Sempre foi. E o Flamengo ainda não consegue ter um movimento natural, que eu acho que com o tempo vai ter. Então, na minha opinião, o Flamengo fez um bom jogo, de novo, ganhou, tá? Não foi um jogaço, não dá para colocar o Flamengo brigando por título. Com o futebol que o Flamengo está jogando, acho que o Flamengo não ganha nada ainda. Mas dizer que o Flamengo não está evoluindo, porra, aí é má vontade. Aí é má vontade. O Flamengo está evoluindo, sim, os jogadores estão entendendo. E conforme a forma física do time do Flamengo for melhorando, o Flamengo vai dar mais trabalho. O Flamengo briga ainda contra o rebaixamento? Sim, porque está muito mais próximo do rebaixamento do que da parte de cima da tabela. Será que vai continuar assim? A gente não sabe. Hoje o Flamengo ainda briga para se afastar da zona de rebaixamento. Mas se o Flamengo continuar evoluindo, tá? E bater uma sequência de 3, 4 vitórias, uma coisa que o Flamengo ainda não tem, vai voltar a ter, é a autoestima, é a confiança. Esse time do Flamengo confiante, arriscando um pouco mais, vai começar a complicar de novo para os adversários. Lógico, só ganhou 2 de 2 times mais fracos, o Coritiba e o Goiás. Beleza. Mas contra o Atlético Paranaense e contra o Internacional, apesar de ter perdido, o Flamengo não jogou pior. Teve evolução sim. Vamos ver o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Bahia, fora de casa, que o Bahia tem um time leve, um time que contra-ataca bastante, perdeu de 3-0 para o Santos. O time do Flamengo tem mais qualidade técnica. Fiquei um pouco preocupado com o que eu vi do Bahia. O Bahia é um time muito instável ainda. Vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo onde o Flamengo vai testar de novo a sua recomposição defensiva. Que contra o Bahia vai ter que olhar para a recomposição defensiva. Porque o Bahia tem um contra-ataque muito rápido. Tem jogadores de muita velocidade pelos lados do campo. Tá? Então o Flamengo vai ter que ver essa recomposição. Mas eu vi, sim, evolução. E o Flamengo melhorou, sim. Tem, sim, o Flamengo subido de produção e cada vez um pouquinho entendendo mais. E para mim, dos 11 que seriam titulares, na minha opinião, já tem 6 garantidos. Faltam ali 5 vagas. E essas 5 vagas é justamente a que vai mexer no esquema do Flamengo. Vai num 4-4-2, vai num 4-3-3, vai num 3-5-2, vai num 3-4-3. São essas 5 peças que eu acho que ele mexe ali para alterar os esquemas. Vamos ver como é que vai se desenrolar daqui para frente o Flamengo depois dessa vitória. Vamos ver se consegue emplacar mais vitórias na sequência. Essa é a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!